Olá, gente querida, bem-vindos ao canal Rui Carlos e a Palavra e a série O Novo Nascimento. É sempre um prazer, é uma alegria poder compartilhar com vocês experiências, especialmente sobre o novo nascimento. E é por essa razão também que nós estamos pedindo para que você compartilhe essas mensagens com o maior número de pessoas, porque acreditamos que essas mensagens elas farão bem ao coração das pessoas. O nosso objetivo, e que deve ser o seu também, promover crescimento na vida das pessoas. Se você que está ouvindo essa mensagem, você ainda não se inscreveu no canal, faça isso, você estará nos ajudando e muito. Então, gente, falando sobre o novo nascimento, nós já colocamos que o novo nascimento é uma experiência com Deus, um nascer de Deus, mas muito mais do que uma experiência com Deus da nova natureza, consiste numa porta que Deus abre para que você seja abençoado. Uma porta que vai te levar a uma vida de conquista, vai levar a uma vida de sucesso. E como já falamos também, o novo nascimento nem sempre acontece de uma forma serena, tranquila, suave, como muitas pessoas tiveram essa experiência. Mas às vezes ocorre de forma dramática, como foi o meu caso. Aceitando a Cristo, confessando com a minha boca, crendo em meu coração que Jesus Cristo é Salvador e Senhor, eu fui convidado a sair de casa. Mas aí eu já tive a primeira experiência do cuidado de Deus quando uma família é preparada e me recebe, e lá eu começo então a dar os meus primeiros passos na fé. Aprendi a orar, ler a Bíblia, a buscar ao Senhor e comecei a realizar as primeiras obras, os primeiros trabalhos, o testemunhar de Cristo, porque esse é um desejo natural no coração de quem nasce de novo. Mas eu quero partilhar com você uma experiência que mudou em muito a minha vida. Eu diria que deu uma guinada na minha vida. Muitas pessoas não sabem como que Deus age, o que acontece na sua vida. Eu penso que, colocando isso, eu vou responder algumas perguntas, onde muitas pessoas têm feito: Rui, como que você foi aonde foi? Como que você chegou aonde chegou? O que aconteceu? Gente, preste bem atenção, o nascer de novo não só é uma porta que Deus abre para você viver uma nova vida cristã, mas uma porta de bênçãos, e você vai começar a provar o cuidado de Deus. É uma porta que Deus abre para você viver uma vida de dependência. E isso é muito interessante porque o Criador quer fazer parte da tua vida. E eu quero partilhar com você essa experiência. Eu estava realizando um trabalho na cidade de Joinville, nas Assembleias de Deus, no bairro Moinho dos Ventos. Nós tínhamos uma reunião de vitória, de libertação, de milagres, nas segundas-feiras, às 15 horas da tarde. Às 19 horas eu tinha um outro trabalho nas Assembleias de Deus, no bairro Iririú, na Papa João 23. Então eu estava lá no Moinho dos Ventos nessa segunda-feira. E era muito comum, após o culto, que terminava mais ou menos por volta das 17 horas, um irmão, o responsável por aquela reunião, que morava na frente da igreja, era muito comum ele nos convidar para tomarmos um café. Então eu passava esse intervalo entre as 5 e 6 horas tomando um café para depois me dirigir para a igreja para continuar o trabalho. Mas houve uma segunda-feira em que as coisas elas tomaram um outro rumo. E eu quero aproveitar para dizer para você o seguinte: quando você abre o seu coração para Deus, esteja preparado para que o Senhor faça algo novo na tua vida. E não fique achando que Ele vai fazer as coisas da forma como você espera. Ele vai fazer da forma como bem achar melhor. O importante é que você esteja com o coração pronto, preparado, desarmado para o novo de Deus. Então, naquela segunda-feira, já havíamos terminado a reunião
e estávamos ali na frente da igreja, quando de repente aparece alguém, era um baiano, não lembro mais dele. Aliás, ninguém conhecia aquele homem, mas ele chegou dizendo que Deus o havia mandado naquele lugar. Embora não sabendo onde estava, não conhecendo a igreja, ele disse que Deus tinha algo e que ele não sabia exatamente o que era. As pessoas ficaram um pouco assustadas, sem entender o que estava acontecendo, mas aquele irmão carinhosamente convidou aquele irmão que era dono da casa, que sempre nos oferecia um café. Ele convidou esse irmão, esse baiano, para que fosse tomar um café com a gente. Então estávamos todos na cozinha tomando café, quando de repente eu olho no relógio e eu precisava me retirar para dar continuidade a um trabalho nas Assembleias de Deus do bairro Iririú, na cidade de Joinville. E o trabalho começava às 19 horas, quando eu me levanto. Aquele homem olha para mim e diz, assim diz o Senhor. Gente, nessa hora, os meus pensamentos ficaram confusos, a minha mente ficou confusa. E eu pensei, este homem vai falar de si mesmo. Isso foi algo que eu pensei no meu coração. Mas para que não cometesse um erro, eu disse, Senhor, se o que este homem vai falar vem de ti, se o que ele vai pronunciar é realmente do Senhor, então eu gostaria que ele fizesse menção sobre um livramento que o Senhor havia me dado, porque eu havia sofrido um acidente muito grave meses atrás. E o Senhor havia me livrado da morte. Um acidente onde eu perdi meu carro, a minha família foi hospitalizada, mas o Senhor nos poupou. Quando eu ainda estava pensando sobre isso, aquele irmão, usado por Deus, escute bem o que eu vou te falar, meu irmão. Se você quer ser guiado por Deus, esteja preparado para que Deus faça as coisas da forma como Ele achar melhor. Aquele irmão olhou para mim e disse, assim diz o Senhor, não crês que fui eu que te livrei da morte, que te poupei naquele acidente? Irmãos, quando ele começou a falar essas coisas, as minhas emoções, os meus sentimentos, a minha razão, tudo começou a cair por terra e eu comecei a perceber que realmente era Deus que havia mandado aquele homem ali. Eu quero retornar a falar para você sobre o ser guiado por Deus. O meu coração estava pronto para fazer o que Deus queria que fizesse. No entanto, naquele momento eu fiquei confuso, mas o Senhor me deu provas de que era Ele. E assim Ele continuou dizendo, eis que sopro um novo vento sobre o teu ministério. E disse, Rio Grande do Norte, Macapá te espera. Ele começou a falar essas coisas e começou a citar nomes de cidade, Brasília, Belém, São Paulo, Goiânia, Rio de Janeiro. Foi partindo dessa experiência que eu escrevi esse livro, Quando o Vento Sopra. Foi uma experiência que eu tive com o Senhor naquele dia. E então nós registramos aquela profecia. A minha esposa, as mulheres são assim, elas guardam. E eu fui então, continuar meu trabalho com aquela profecia no meu coração. Passaram-se alguns dias, o telefone toca, a minha esposa atende. Então a minha esposa diz, bem, você não tem ideia da onde que estão ligando. Gente, na profecia, o primeiro lugar que ele havia falado era sobre Macapá. Macapá te espera. E de repente eu atendo o telefone, aquela voz do outro lado. Pastor Rui, aqui é o pastor Moisés. E eu perguntei, de onde o irmão está falando? Aqui é de Macapá. Queridos, eu fiquei literalmente emocionado, querendo saber como que ele tinha encontrado o meu contato, e ele disse, irmãos, isso é um mistério, nem mesmo nós entendemos o que aconteceu.
Mas o que eu quero dizer para você, que aquela profecia se cumpriu obedecendo exatamente o que aquele irmão havia dito. Macapá, depois eu fui para Belém, depois eu fui para Brasília, depois São Paulo, depois Goiânia, depois Rio de Janeiro. E as coisas se cumpriram exatamente como aquele profeta havia dito. E dali, a agenda foi se abrindo, e eu viajei por esse Brasil afora. Eu tive experiências fora do Brasil, mas por uma experiência eu fui guiado por Deus. Eu sempre digo que essa agenda foi Deus que me fez. É importante confiarmos, é importante termos amigos, companheiros, pessoas que nos auxiliam, pessoas que nos ajudam, mas jamais nós podemos acreditar, depositar toda a nossa confiança em coisas ou em pessoas, em detrimento à dependência de Deus. O que eu quero dizer para você é que o novo nascimento não só abre uma porta para você desfrutar a nova natureza em Cristo Jesus, mas uma porta que vai levar você a uma vida de sucesso, a você ter uma vida abençoada. Muitas pessoas pensam que o novo nascimento se resume no fato de você ter uma experiência com Deus e ter a mudança da sua natureza. É mais do que isso. Deus quer abençoar a sua vida, Deus quer abençoar a sua casa, Deus quer abençoar a sua caminhada. Eu estou passando por aqui para dizer para você que o novo nascimento abre uma porta, escancara uma porta para que Deus abençoe a sua vida. E eu espero que essa experiência lhe conduza a viver uma vida em dependência, uma vida totalmente dependente de Deus. Você vai provar o cuidado de Deus na sua vida, você vai provar o cuidado de Deus com a sua casa, com a sua família. Eu espero que essa palavra lhe faça bem, eu espero que essa palavra lhe ajude. Eu desejo de todo o meu coração que essa palavra aumente a sua fé e o desejo de servir a Deus, o desejo de buscar ao Senhor, que você tenha absoluta certeza de que Deus deseja fazer parte da sua vida, cuidar da sua vida, abençoar toda a sua casa, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, em nome de Jesus. Amém.